Vamos às nossas saudações. É o momento de olharmos para o trânsito rodoviário com Gonçalo Mussungo, especialista em assuntos rodoviários. Hoje iremos analisar a situação da sinistralidade rodoviária, que tem sido um grande cancro para a nossa sociedade, sendo a maior causa de morte superada apenas pela malária no nosso país. É preocupante e nos últimos tempos os números que nós aqui divulgamos, com a presença de Venâncio Vicente, que tem feito o relatório da situação da Polícia Nacional, no geral, traz também aqui o Venâncio números de vítimas de acidentes. E hoje o Gonçalo vem dar-nos um suporte para o combate a este mal. Gonçalo Mussungo, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, cara Afonso Paulo. Bom dia também vai para toda a equipe da Palanca TV e extensivo para aqueles que nos assistem a partir de Moçambique. Muito bem. Começando justamente com a questão da sinistralidade rodoviária, segundo o que pode apreciar, a situação está a um nível que nos leva à preocupação ou estagnamos, ou estamos no mesmo balanço? Bem, está um nível que nos leva à preocupação, cara Afonso Paulo, porque só para termos a noção dos dados que temos aqui recolhidos através da Polícia Nacional, bom, preocupa-nos só para termos aqui a tentar esclarecer, no primeiro trimestre de 2022, a nível nacional, o país registrou cerca de 2.281 acidentes, no caso. Desses 2.281 acidentes, resultou em 576 mortes a nível do trânsito e 3.083 feridos. Portanto, são dados preocupantes. Em 90 dias, o país registrou logo 2.281 acidentes e resultado também 3.083 feridos, e aqui os feridos continuam a superar o número de acidentes a nível do trânsito. Exato. É preocupante. As escolas de condução aqui a trabalharem, a transmitir um conhecimento das matérias do trânsito para que os utentes da via pública pautem então por aquilo que chamamos de condução saudável, sem constrangimento no trânsito, mas mesmo assim o que notamos é que parece não há prudência, não há recepção do conhecimento por parte daqueles que recebem o assunto, a informação do Código de Estrada, enquanto utentes da via pública. É preocupante. Estamos a falar aqui pelo menos dos dados que a polícia informou ao país só do mês de abril, que acabamos de deixar recentemente. Portanto, no mês de abril, estamos a falar, Afonso Paulo, um total de 1.060 acidentes. Em 30 dias, o país registrou 1.060 acidentes. Desses 1.060 acidentes, resultou em 255 mortes a nível do trânsito, fazendo o número de feridos de pelo menos 1.197 feridos a nível do trânsito. Então, estamos a falar em um mês, só no mês de abril. Se falamos que o primeiro trimestre de 2022, isso de janeiro até março, tivemos um registro de, na verdade, 3.083 acidentes, em 2.281 acidentes, estamos a falar de 3.083 feridos. Portanto, o número de feridos já superou o número de acidentes, e também só no mês de abril, em 1.060 acidentes, resultou 255 mortes e 1.197 feridos. Portanto, só no mês de abril, 30 dias, até o número de feridos superou também o número de acidentes, o que é preocupante. Se o país registra por média 7 pessoas que morrem na circulação rodoviária, o que significa que, na verdade, se são 7 por dia, a semana tem 7 dias, 7 vezes 7 estamos a falar de 49. Pelo menos o país tem registrado 49 pessoas que morrem por semana na circulação rodoviária. São dados, uma estatística, na verdade são probabilidades, mas o que temos notado é que, na verdade, os acidentes, as mortes que emergem da circulação rodoviária tendem a superar sempre a média. Pelo menos só na primeira semana de abril, o país registrou, na verdade, 71 mortes. 71 mortes, falamos propriamente, se por semana o país registra 49 mortes, que é a média, e registrar 71 mortes a nível trânsito, já estamos acima da média, o que é preocupante. 30, mais 30. Exato. Estamos a falar propriamente
estamos a falar de 22 pessoas que morreram a mais, porque a média é de 49 por semana, na verdade, mais 71, estamos a falar de 22. 70, sim, exato, eu com 79. 22 a mais que morreram a nível trânsito. Então, estão dados preocupantes. Precisamos aqui obedecer. Aqui a Polícia Nacional tem feito o seu trabalho, na verdade, de sensibilizar os utentes da via pública, tem realizado muitas campanhas de sensibilização rodoviária para que se evite o número elevado de acidentes. Também felicitar aqui a Direção de Transsegurança Rodoviária, que tem feito também o seu papel das suas campanhas de sensibilização no combate à sinistralidade rodoviária, para que reduzamos, na verdade, significativamente o número de acidentes que têm ocorrido a nível das estradas nacionais. Porque senão, se não cumprirmos com as regras que o país, porque aqui também os utentes devem perceber que, na verdade, devemos cumprir com as regras que o país dita para que possamos, então, ter, na verdade, condução segura e reduzirmos significativamente o número de acidentes, porque senão a tendência é, a cada dia que passa, a cada mês que passa, os números subirem, senão ficamos preocupados. Cara, vamos acabar por questões de negligência a nível trânsito. Daqui também tocarmos desses elevados números de acidentes que temos notado. Falamos várias vezes aqui dos excessos de velocidade, das manobras perigosas, da condução sob influência de álcool, do desrespeito pela sinalização e regras de trânsito. E aqui os dados apresentados pela Polícia Nacional, pelo inspetor-chefe Venâncio Vicente, diz na sua análise, dizia que, na verdade, a natureza dos acidentes estão propriamente focados nos choques entre automóveis, nas colisões entre automóveis e motociclos, nos atropelamentos, despistes, os capotamentos. Portanto, tocando aqui propriamente nos atropelamentos, cara Afonso Paulo. Bom, aqui nos atropelamentos, a natureza dos acidentes e atropelamento, que também para que aconteça esse número elevado de atropelamentos a nível do trânsito, segundo o inspetor-chefe Venâncio Vicente, disse que também, fruto das consequências desses atropelamentos que resultam em morte, estamos a falar de um dos fatores também é a má travessia parte dos peões. Bom, essa má travessia parte dos peões, se é má travessia é porque os peões não dominam as normas de circulação e conduta na via pública, daí que também as travessias são feitas em qualquer lugar, e porque o peão não tem uma educação rodoviária, tanto é que até o próprio peão, se calhar, desconhece que ele pode ser multado por atravessar em local impróprio. Portanto, o peão pode ser multado, daí também que, na verdade, o Estado deve apertar aqui nas penalizações àqueles que estão a atravessar em locais impróprios. Em locais impróprios temos aí as pedonais, as passadeiras, que são locais apropriados para a travessia de peões. Daí que esses locais que os peões e os utentes, no geral, devem circular naqueles lugares em que a lei prevê o uso. Porque senão, se começarmos aqui a circular de forma desordenada, vamos sempre começar a somar o número elevado de acidentes de viação a nível do país e as mortes começarão a somar. Também termos aqui, chamamos a atenção, cara Afonso Paulo, aqui as vias também, por exemplo, a má sinalização das vias, porque já sabemos, o mau estado das vias também desembocam em muitos números elevados de acidentes de viação, mas também aqui reforçar a má sinalização. Há vias, na verdade, quase que a maior parte das vias da cidade de Luanda, na verdade, há muito erro de sinalização. Aqui precisamos ter vias bem sinalizadas, às vezes onde devia ter um sinal de perigo, tem um sinal de informação, onde devia ter um sinal de cedência de passagem, tem um sinal, se calhar, de proibição. Daí que a má sinalização também é um dos fatores que contribui para o elevado número de acidentes de viação. Devemos aqui ter vias bem sinalizadas e aqui também chamar a atenção, o apelo propriamente ao INEA, Instituto Nacional de Estrada, ao governo da província de Luanda, às administrações municipais que têm a responsabilidade da colocação dos sinais, fiscalização e a sua manutenção. Por exemplo, as passadeiras mal sinalizadas em locais que não devia ter uma passadeira, mas encontramos uma passadeira. Às vezes temos uma passagem aérea, uma pedonal, mas ainda por baixo da pedonal há uma passadeira que depois o peão fica confuso se vai para a pedonal ou vai para a passadeira que está aí no pavimento
pavimento. Tanto é uma Essas confusão, irregularidades são irregularidades. Precisamos é ter vias bem sinalizadas para que haja então uma harmonia entre aquele que vai usar a via pública e o próprio cenário que a gente está a partilhar, cara Afonso Paulo. Muito bem. Aqui, olhando para os números, está de facto manifestada a preocupação. Defendia a ideia do cidadão ter o domínio das normas de trânsito para conhecer os locais certos para a travessia. Gonçalo volta a colocar a pergunta que é quase sempre colocada: de que forma esse cidadão deverá ter o conhecimento das normas de trânsito se esse conhecimento, infelizmente, acaba por ser restrito para aqueles que vão para as escolas de condução? Bem, cara Afonso, eu costumo sempre a tocar aqui na tecla, chamamos aqui a atenção, penso que foi na quarta-feira que a Universidade Agostinho Neto, propriamente a Associação dos Estudantes, criaram uma campanha de sensibilização contra a sinistralidade rodoviária, na qual eu participei também desta campanha a convite do presidente da associação daquela universidade. Portanto, participamos nessa campanha e na entrevista que o superintendente Simão Saúl, do Comando Provincial, dizia que aqui, na verdade, a questão educação, o elevado número de acidentes de viação, bom, estamos a falar propriamente do homem aqui, sendo o homem o elemento principal dentro do sistema de circulação rodoviária, devemos aqui trabalhar com o homem. Bom, e eu ainda acrescentei dizendo que trabalhar o homem é trabalhar com a consciência humana, e trabalhar com a consciência humana é aquilo que tenho sempre reforçado, que na verdade, educarmos esse homem, esse cidadão da tenra idade, com a aplicação de uma cadeira, e eu estou sempre a reforçar na aplicação de uma cadeira de Código de Estrada no ensino geral. É importante, cara Afonso Paulo, o que temos constatado é que o cidadão só entra em contato com as matérias de trânsito quando entra para uma escola de condução. O que é errado. E nem todos irão para a escola de condução. Imagine, nem todos irão para a escola de condução. Eu até posso não saber conduzir, posso não tomar os comandos de ação de um veículo, mas é importante que eu tenha o conhecimento, o domínio das normas de circulação e conduta na via pública, para que eu saiba, então, circular, partilhar esta via pública em harmonia com aqueles que sabem conduzir. Eu sei quando é que chegará o meu momento de atravessar a estrada. Aqui a questão que muito se aborda, a condução segura. Devemos também levar o conceito de circulação segura por parte do peão. Porque senão... Exato, é todo um conjunto. Se é condução segura, estamos a falar propriamente da condução defensiva, que é aquela que o condutor deve praticar de forma a evitar o acidente, independentemente do comportamento incorreto dos outros utentes e das condições adversas que a própria via oferece. Daí que o próprio peão, é uma obrigação esse peão também ter o domínio das normas, e esse peão ter o domínio das normas é aprender o ABC do Código de Estrada mais cedo possível, para que ele possa entrar em contato com o cenário da via pública, porque imaginamos, às vezes é uma pessoa letrada, é um doutor formado numa outra área de saber, mas não domina as matérias, portanto, é um iletrado em matérias de trânsito, mas essa pessoa que está a fazer o uso da via pública, por isso é que às vezes encontramos placas de sinalização na via pública e o peão ignora, às vezes pode até pensar que não, está aí a atravessar a estrada naquele local, é negligência parte do próprio peão. Não é negligência, é que ele não domina a placa, por isso é que eu costumo dizer, às vezes até ele pode pensar que aquela placa está aí para enfeitar a estrada. Não, aquela placa está aí para passar uma informação que não deve circular nesse local, porque é um local perigoso, não oferece condições para a travessia da faixa de rodagem. Daí que esse peão, para ter essa noção, precisa aprender o ABC do Código de Estrada o mais cedo possível, e mais cedo é termos essa cadeira de Código de Estrada, é que estamos sempre aqui a dizer, em qualquer parte do mundo onde há circulação rodoviária, há sempre acidentes de viação, mas os acidentes de viação ser a segunda maior causa de morte de um país e a primeira em deficiências humanas, isso já é preocupante, tanto é que a OMS já considera a sinistralidade rodoviária como uma situação de saúde pública, até onde a OMS já considera a questão da sinistralidade rodoviária como uma situação de saúde pública é muito grave. E isto significa
que, na verdade, as pessoas estão doentes. Os utentes da via pública não têm o domínio das normas de circulação, daí que o elevado número de acidentes continuarão a somar. E aqui também, se termos, por exemplo, pelo menos aqui, matérias do Código de Estrada a serem transmitidas no ensino geral, termos vias bem sinalizadas, obrigar os utentes da via, aqueles que são os peões, a circularem nos locais a eles destinados. Aquele que circular fora do local a ele destinado deve ser passado uma multa. A polícia de ordem pública está aí para manter a ordem e a tranquilidade. Todo aquele peão que fazer uso da via pública em locais impróprios deve ser multado. Temos aí, ainda ontem um amigo escapou ser mordido num cão, na verdade, esses cães de raça, pitbull. O peão, na verdade, o senhor estava a circular na via pública com o seu animal sem proteção. O Código de Estrada também prevê que o animal que estiver a circular na via pública deve ter um condutor. Todo animal em circulação na via pública deve estar acompanhado de um condutor. Mas temos vários animais a circularem, vários cães a circularem aí na via pública. Por regra, esses cães todos tinham de ser abatidos, porque a lei, a norma prevê que todo animal em circulação deve estar acompanhado de um condutor. E aqueles, por isso é que às vezes também o cidadão é atacado num animal, é mordido por um animal, não se sabe de onde saiu esse animal e às vezes é um animal que está aí com raiva e depois essa raiva, e o animal que está com raiva se morde alguém, essa pessoa chega a vir morrer. Portanto, não desconhece o dono desse animal, porque é um animal que está aí a vaguear na via pública e é um animal que está com raiva, mordeu o cidadão, e o cidadão, como não conhece a pessoa, até pode pensar que é uma mordedura, vai apanhar uma vacina contra a tétano, se calhar, mas chega a vir morrer. A quem vamos atribuir essa responsabilidade? Daí que o Estado, na verdade, a lei diz que o animal deve estar acompanhado de um condutor. Portanto, se a lei prevê, também aqui precisa o Estado apertar aqueles que circulam com os animais na via pública. Todos nós fizemos parte, estamos autorizados a circular na via pública, a partilharmos esse meio de forma saudável para que, em conjunto, reduzamos os elevados números de acidentes. Porque aqui, reduzir o elevado número de acidentes não é só ter o domínio da sinalização de trânsito, não é só obedecer, passar no local apropriado, que é na passadeira. Há um leque de fatores que devemos todos cumprir. Na verdade, se tivermos também que cumprir com a circulação, que já falamos aqui, parte dos condutores que circulam, os animais circulam sem os condutores, chamamos a atenção a esses utentes da via, multar aqueles que não fazem bem uso da via pública, serem multados. Daí que a responsabilidade de parte dos utentes da via pública vai crescer na verdade, de forma significativa, e vamos reduzir, porque, cara Afonso Paulo, em 90 dias o país registrar, na verdade, 576 mortes a nível de trânsito. É muito preocupante, cara. Gonçalo Mussungo, nós, olhando aqui para a gestão do tempo também, vamos no âmbito da expansão do conhecimento sobre as normas de trânsito. Exato. E nós entendemos aqui passar a ouvir os nossos interlocutores sobre determinadas questões ligadas ao trânsito. Nós vamos convidar o nosso telespectador a ficar atento. Daqui a pouco vamos interagir consigo. Depois da VT que vamos passar, você poderá ligar para responder a mesma pergunta que o Luís Manuel coloca a alguns interlocutores, a algumas pessoas na via pública. O Luís Manuel tem uma pergunta para quem conduz. Vamos a isso. Sabe como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Agora tem que andar mesmo. Tem que andar. Sabe dizer como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Por isso não sei explicar muito. Sabe como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Agora tem que andar mesmo. Tem que andar. Sabe dizer como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Por isso não sei explicar muito. A pergunta do Luís Manuel foi: como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Pode ligar para nós agora, 928 39 24 51, e responda a mesma pergunta. Como é que está composto o sistema de circulação rodoviário? Ligue para nós, 928 39 24 51. Depois da sua ligação, o Gonçalo poderá então deixar o devido esclarecimento.
aqui pelo menos os nossos interlocutores não nos deram a resposta que esperávamos ter, o que dá-nos a entender, ou pelo menos um dos interlocutores assume desconhecer a resposta certa da questão, mas há o outro que, por razões da própria circunstância, teve de avançar com a marcha e não foi a tempo de responder-nos à pergunta. Como é que está composto o sistema de circulação rodoviário? É a pergunta que você deve responder agora mesmo. 928 39 24 51, ligue para nós e responda. A semana passada eu ofereci um livro para um dos nossos telespectadores, que até agora não fizemos chegar, por razões, aliás, à nossa vontade. O nosso telespectador está na província da Lunda Norte, creio, quase norte da Lunda Norte, e nós temos o seu livro guardado, basta que entre em contato conosco, tão logo que esteja disponível para recebê-lo, temos o livro guardado, o livro de poesia, apesar de estar em língua inglesa, mas você pode aproveitar, é do autor angolano, e é interessante a obra. E temos mais uma cópia para oferecer hoje. É por isso que eu peço que você ligue para nós, 928 39 24 51, está aí o contacto em rodapé, acerte no contacto, ligue e acerta a questão e eu vou oferecer o livro, ok? Quem acertar a pergunta, o que acertar primeiro, eu lhe ofereço o livro sem sombra de dúvidas. 928 39 24 51 é o nosso contacto telefónico. Como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Não é, Gonçalo? É a pergunta do dia. Exatamente. Então vamos aqui ouvir da parte dos nossos interlocutores o que sabem desta pergunta. Basta ligar, é rápido, breve, ligue para nós e responda à questão. E nós aqui iremos então depois de claramente deixar a sua resposta, ao Gonçalo dar a resposta certa da questão. Se você estiver certo, vai levar um livro daqui, ok? Um livro muito interessante, muito interessante. É um livro de poema, em língua inglesa, mas de um autor angolano, e nós aqui estamos a oferecer, ok? E é uma sugestão muito boa para o fim de semana, para inspirar-se um pouco no amor, né? É muito interessante. 928 39 24 51 é o nosso número. O senhor Edivaldo Tavares, bom dia. Bom dia. Como está? Está tudo. Ótimo, nós também estamos bem, com a sua ligação ficamos melhor. Vamos à pergunta então. Como é que está composto o sistema de circulação rodoviário? Sim. O sistema está composto por via pública, peões e animais. Via pública, peões e animais. Certo? Não quer acrescentar ou retirar nada? Está firme de que a sua resposta é essa? A solução que eu tenho é essa. Ok, obrigado, senhora, e tenha uma boa manhã. Senhor Obrigado. Eduardo Tavares, é isso? Edivaldo Tavares. Anotem o nome do senhor Edivaldo e o contacto também, para qualquer eventualidade, se estiver certo, levar daqui o livro, ele tem o direito. Senhor Edivaldo, bom dia para si. 928 39 24 51, ligue para nós, vamos atender 3 telespectadores. O que acertar primeiro leva o livro e depois o Gonçalo aqui deixa a pergunta, a resposta certa da questão. 928 39 24 51. O contacto está ali, depende de si, a decisão é sua, é só ligar, acerta na pergunta e leva o livro. Um livro que é uma pena que eu não tenho aqui a cópia, mas temos ali, a nossa produção conserva, com todo cuidado. Mostraria para si a capa. 928 39 24 51. Converse conosco. Hoje a conversa é diferente. Vamos falar do trânsito, porque nós todos também somos vítimas dessas circunstâncias, né? Estamos na via pública, não sabemos quando é que acontece um acidente e podemos ser vítimas e entrar nessas estatísticas que hoje analisamos. Todas as semanas a polícia traz dados e esses dados é que nós aqui reunimos e analisamos os últimos tempos. Gonçalo, aqui o conhecimento das pessoas é importante para o combate à sinistralidade rodoviária, tal como já defendeu. Evidentemente, cara Afonso Paulo, o conhecimento das pessoas em terem domínio das matérias de trânsito é importante para que, na verdade, reduzamos significativamente o elevado número de acidentes, as mortes de trânsito e os feridos,
Tanto é que também desses acidentes resultam vários feridos, e esses feridos que estamos sempre aqui a informar são feridos que às vezes são amputados, os membros inferiores, os membros superiores, e que depois já causam um constrangimento, às vezes é um chefe da família. Vamos atender o Sr. Antônio Ferreira. Exato. Sr. Antônio, bom dia. Sim, bom dia. Como está, Sr. Antônio? Sim, estamos de saúde, do vosso lado. Nós estamos sempre bem, é impressionante. Sr. Antônio é condutor? Sim, sou condutor. Ótimo. A pergunta é como está composto o sistema de circulação rodoviária? Sim, o sistema circulação de rodoviária sim, está composto das seguintes maneiras. Sim. Alô? Sim, estou à escuta. Fala. Primeiro é o homem. O homem, Segundo, o veículo. o veículo, E o terceiro é a via. terceiro, a via. Hum, Homem, veículo e a via, certo? Assim, mas o homem é o elemento mais preponderante desse sistema de circulação rodoviária. Ok, muito bem. Sr. Antônio Ferreira, obrigado por ter ligado e fique atento. Qualquer coisa, se estiver certo, eu lhe ofereço um livro, está bem? Sim, obrigado. Ok, muito bem, obrigado. Até já. Sim. Por favor, Regi, anotem o contacto do Sr. Antônio também, para vermos no final se leva o livro. Mais um telespectador, 928 39 24 51, e nós teremos a resposta certa da questão. Já faltam-nos apenas pouquíssimos minutos para encerrarmos este momento. Se você estiver do outro lado, pode ligar e responda. O Gonçalo ia concluindo com a ideia de educação. Exato. Educação, na verdade, cara Afonso Paulo, precisamos combater mesmo na educação, trabalhar com a consciência humana. E trabalhar com a consciência humana, incutir no cidadão quais deve ser, então, o padrão de conduta enquanto estiveres a fazer uso da via pública, para se evitar os acidentes de viação a nível, na verdade, do nosso país. Como reforçamos sempre, em qualquer parte do mundo onde há circulação, há sempre acidentes. Portanto, pode até haver acidente, mas o que precisamos mesmo é baixar significativamente. Temos aqui responsabilidades dadas pela OMS, que até 2030, pelo menos, temos que baixar os acidentes até 30%. É um trabalho... É possível? Estamos já em 2022, Estamos mais 8 anos. Estamos em 2022, até 2030 temos 8 anos. É possível, não se descarta essa possibilidade. Pronto, não descartando essa possibilidade, daí que a responsabilidade, na verdade, é coletiva, mas também é individual. Porque se cada um fazer aí a sua parte, cumprir com a sua tarefa, quando juntarmos essas responsabilidades coletivas, cada um está aí a cumprir a sua tarefa, quando juntarmos, vamos assustar que, se calhar, até podemos passar daquilo que a OMS prevê. Vamos ao encontro do senhor. Bem-vindo, Paulo. Bom dia, senhor, bem-vindo. Como está? Estou bem, graças a Deus. Ótimo. A nossa pergunta é a mesma. Como está composto o sistema de circulação rodoviário? O sistema de circulação rodoviária é composto, em primeiro lugar, veículo, estradas e o sistema de sinalização. Veículos, a estrada e o sistema de sinalização, certo? É isso. Ok. Bem-vindo. Obrigado, senhor. Bem-vindo, Paulo. E fique atento. A seguir mesmo vamos dar a resposta, sim? Ok, bom dia para vocês. Ok, bom dia para si também. Regi, por favor, antes do Gonçalo responder, podemos colocar a VT no ar para o telespectador se lembrar do momento em que conversamos com os nossos interlocutores? Sim, vamos a isso, vamos rever. Sabe como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Agora tem que andar mesmo, tem que andar. Sabe dizer como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Por isso não se explica. Sabe como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Agora tem que andar mesmo, tem que andar. Sabe dizer como é que está composto o sistema de circulação rodoviária? Por isso não se explicar muito. Muito bem, muito bem. É interessante termos esse momento com os nossos interlocutores. Aí saberemos em que níveis nós estamos. Gonçalo,
muito sinteticamente. Realmente. A resposta correta? Sim, muito rapidamente, só para vermos até onde estamos, caro Afonso Paulo, os nossos utentes da via pública falaram propriamente de 2 condutores, foram entrevistar 2 condutores que nem sequer tentaram responder, mas aqui darmos propriamente a resposta, precisamos de ter esse conhecimento a nível de trânsito. Portanto, um condutor deve saber propriamente, ele enquanto responsável pelos comandos de ação de um veículo, deve saber o que é um condutor, deve saber porque ele até se calhar está a transportar aí passageiro, deve saber o que é um passageiro, está a circular numa via, deve saber quais são as partes constituintes da via, quais são, dentre essas partes constituintes, são muitas, mas temos aí pelo menos o passeio, a berma, a faixa de rodagem, o eixo da faixa de rodagem, que falamos propriamente de elementos, esses são os elementos da via, o passeio, o berma, a faixa de rodagem e o eixo da faixa de rodagem. Como condutor, deve ter o domínio, pelo menos, dos elementos da via. Deve saber o que é um passeio, para que serve, o que é a berma, para que serve a berma, o que é uma guia, para que serve a guia, está a faixa de rodagem, o que é a faixa de rodagem, para que serve, está o eixo da faixa de rodagem, deve saber o que é uma faixa de rodagem, para que serve a faixa de rodagem, o eixo da faixa de rodagem, aquela linha que está a separar a faixa de rodagem em 2 partes, qual é a função daquela marca rodoviária, o que a marca rodoviária significa para o condutor. Portanto, devemos saber esses elementos para que a gente então seja um condutor, na verdade, prudente e cumpridor. Aqui irmos propriamente para a resposta, na verdade, como é que está composto o sistema de circulação rodoviária. Dando propriamente aqui a resposta, o sistema de circulação rodoviária está composto pelo homem, na verdade, veículo e a via. Portanto, veículo e a via. Exato, são esses 3 elementos que então, fazem parte... o senhor Antônio Ferreira. O segundo ouvinte aqui, o teleouvinte é que acertou. Portanto, temos aí na pirâmide do sistema de circulação rodoviária o homem em primeiro lugar, depois temos a via e na verdade, o veículo e a via. O homem é o elemento principal dentro desse sistema, na verdade, porque desempenha 2 papéis fundamentais, isto como condutor e peão ao mesmo tempo. E está aí o veículo, que é o meio que ele vai entrar em contato. Na verdade, o veículo é o meio que estabelece a ligação entre o condutor e a via. Daí, sendo o homem o elemento principal dentro do sistema de circulação rodoviária, por isso é que temos de trabalhar mesmo o homem para que tenha então uma condução prudente. E aqui chamar a atenção também de forma muito rápida, porque estamos já no fim do programa, aqui chamar a atenção, devemos sempre pautar numa condução segura, na verdade, para que vamos evitar mesmo, vamos procurar, na verdade, chegarmos até lá a responsabilidade que a OMS nos incumbiu de até 2030, pelo menos, reduzirmos os acidentes de viação até 30%. Eu tenho certeza, tenho fé que é possível baixarmos até a menos de 30% que a OMS prevê. Daí que a responsabilidade é individual. Lembra que o país registra por dia 7 mortes a nível da circulação rodoviária. O que significa que das 0 hora de ontem até as 0 hora de hoje, pelo menos 7 pessoas poderão morrer a nível da circulação rodoviária. Há quem até está a ouvir isso que está amarrado, mas é bom que continue mesmo a estar amarrado, porque a gente está a ver é que está sempre desamarrado, porque as mortes vão somando. Portanto, enquanto circular na via pública, na verdade, o meu conselho é que devemos sempre pautar por aqueles 3 princípios que tenho dito: o princípio da boa educação, empatia e sensatez no trânsito. Lembrar que Angola não realiza campeonatos de acidente, portanto, paz na estrada. Paz nas estradas. Intervalo, mas venceu o senhor Antônio Ferreira. Já pode, depois do programa, assim que terminarmos o programa, voltar a ligar para o nosso contacto. A nossa regi tem um contacto do senhor Antônio também, não é? Nós podemos fazer o inverso. Ok, então pronto, faremos o inverso se o senhor Antônio não ligar. Tem um livro, tem direito a um livro, uma obra de poesia que nós vamos oferecer para si. Então, ligue para nós depois do programa. O senhor Antônio Ferreira foi o único que acertou. Outros estiveram perto, mas o senhor Antônio foi preciso. Citou o homem, o veículo e a via. Inclusive, chegou a esclarecer que o homem é o elemento mais importante neste sistema. Intervalo, e no próximo bloco já falaremos com Constantino Paulo, economista, para analisar a baixa dos preços dos produtos da cesta básica.